Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, você está no canal VDP NBA e no vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção para essa rodada de terça-feira com poucos jogos, é verdade, mas com jogos com bastante valor. Vou compartilhar então com vocês na minha precificação quais desses jogos vale a pena o risco de colocar um dinheiro aí dentro do mercado de apostas esportivas, visando um rendimento bom para um risco pequeno. Mas não sem antes passar pela rodada de ontem, tivemos uma rodada com bastante jogos, até diga-se de passagem. Vou compartilhar com vocês os placares, quem foram os destaques de cada jogo, além de ter separado um destaque individual para ser o destaque da rodada de ontem, além de compartilhar com vocês quais jogos teriam valor para fazer alguma entrada e quais foram as precificações aonde o mercado nos ofereceu, nos proporcionou alguma oportunidade na rodada de ontem. Antes disso, gostaria de pedir aqui a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, então sem mais delongas, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, sem me estender muito, essa é a sua forma de me ajudar e me ajudar muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Rodada de ontem, então, com início às 21 horas, Charlotte Hornets contra Orlando Magic, pontuação abaixo dos 100 pontos, vitória do Orlando Magic por 95 contra 84, destacando aí o coletivo do Orlando Magic, com Franz Wagner anotando 21 pontos, 1 rebote e 7 assistências, Cole Anthony ficou com 16 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, Moritz Wagner 16 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, Jonathan Isaac com 11 pontos, 6 rebotes e Anthony Black ficou com 10 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. O cestinha da rodada foi LaMelo Ball, que anotou 44 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, junto com Brandon Miller, que anotou 20 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Eu até disse que essa dupla jogaria para ser a melhor dupla aí desse confronto contra o Orlando Magic, mas se limitou muito ao individual do Charlotte Hornets contra o coletivo do Orlando Magic, então boa vitória para o time da Flórida. Detroit Pistons contra Toronto Raptors, vitória por 2 pontos de diferença para o time de Detroit, com J.D. Even anotando 25 pontos, 5 rebotes e 8 assistências, Malik Beasley com 14 pontos, 2 rebotes e 5 assistências, Jalen Duren ficou com um double-double, 13 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, Tobias Harris, que voltou a jogar agora após lesão, 12 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e Tim Hardaway Jr. ficou com 10 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Para o time do Toronto Raptors, Scott Burns anotou 31 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, R.J. Barrett com 17 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e Chris Boucher ficou com 10 pontos, 7 rebotes. Esses foram os destaques para o time do Toronto Raptors na derrota por 102 contra 100 para o time do Detroit Pistons. Esse jogo aconteceu em Detroit. Indiana Pacers contra New Orleans Pelicans, sim, senhoras e senhores, ele apareceu na temporada. Tyrese Haliburton cooperou e muito para a vitória do Indiana Pacers por 114 contra 110, anotando um double-double, fazendo 34 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Miles Turner ficou com 17 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. Pascal Siakam ficou com 14 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Benedict Mathurin, 12 pontos, 9 rebotes e 3 assistências. E Keaton Jackson ficou com 12 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, somando então para os 114 pontos do Indiana Pacers contra 110 no New Orleans Pelicans, que teve Trey Murphy com 24 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, CJ McCollum ficou com 23 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, Yves Missi ficou com double-double, 16 pontos e 13 rebotes, e Elfrid Payton ficou a incrível marca de 21 assistências, 14 pontos e 7 rebotes. Então vitória boa para o Indiana Pacers jogando em Indianápolis. Às 21h30, Atlanta Hawks contra Dallas Mavericks, muito valor nessa vitória do Dallas Mavericks por 4,50, 129 contra 119 para o time visitante, após ter perdido no overtime em um jogaço contra o Miami Heat. Esse jogo aconteceu na Flórida, o Dallas teve sim chance de fechar o jogo, liderou a maior parte do jogo, mas acabou perdendo, então nada como uma boa vitória fora de casa contra o Atlanta Hawks, que teve Jalen Johnson com 28 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, Trae Young
anotando também um double-double, 18 pontos, 2 rebotes e 16 assistências. Bogan Bogdanovic ficou com 18 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Jason Daniels ficou com 17 pontos, 1 rebote e 2 assistências. E Clint Capela ficou com 12 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Já para o time do Dallas, Kyrie Irving novamente foi o destaque, com a ausência de Luka Doncic. Ele anotou 32 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Jaden Harden, 23 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Spencer Dinwiddie ficou com 22 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Naji Marshall com 22 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. PJ Washington ficou com 11 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. E Daniel Gafford com 10 pontos, 9 rebotes e 3 assistências, então destacando e muito o coletivo do Dallas Mavericks. Boston Celtics contra Los Angeles Clippers, vitória do Boston Celtics por 126 contra 94, com Jason Tatum anotando 20 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, Peyton Pritchard com 20 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, Derrick White ficou com 19 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, Jaylen Brown 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, Kristaps Porzingis, após um longo período aí de recuperação, um longo período sem poder jogar por questão de lesão, acabou voltando em quadra e anotou já os seus 16 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E Neemias Queta com 12 pontos, 9 rebotes e 2 assistências foram os destaques para o time de Boston. Já para o time de Los Angeles, Ivan Zubac anotou um double-double, fazendo 23 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. James Harden ficou com 19 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Derrick Jones, 11 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Terry Seaman ficou com 10 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E Jordan Miller, 10 pontos e 1 rebote. Às 22 horas, Memphis Grizzlies contra Portland Trail Blazers, vitória para o time da casa por 123 contra 98, com a volta de Ja Morant já anotando um double-double, 22 pontos, 2 rebotes e 11 assistências. Jerry Jackson Jr. também foi um dos destaques, anotando 21 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. Santi Aldama ficou com 13 pontos, 17 rebotes e 2 assistências, e foram esses os destaques para o time da casa. Já para o time de Portland, Deni Avdija anotou 17 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Sheldon Sharp, 15 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Dalano Banton com 11 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Jeremy Grant na volta, 11 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. E Toumani Camara com 10 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Às 23 horas, vitória do New York Knicks contra o Denver Nuggets, jogando no Colorado, 145 contra 118, é um placar aí, diga-se de passagem, se tratando de Denver Nuggets jogando em casa, um placar um pouco assombroso, um pouco surpreendente, destacando então aí o coletivo do New York Knicks, que vem jogando muito bem essa temporada, finalizou muito bem a temporada passada, e agora com a contratação do Karl Anthony Towns, na verdade a troca com o Minnesota Timberwolves pelo Julius Randle. É um time que está muito bom, está pontuando muito, fazendo pontuações centenárias, com uma média muito alta de pontuação, e tivemos aí então o destaque coletivo nessa vitória do New York Knicks por 145 contra 118. Hoje Anunoby anotou 40 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Karl Anthony Towns anotou um double-double, 30 pontos, 15 rebotes e 4 assistências. Jalen Brunson anotou 23 pontos, 3 rebotes e 17 assistências. Michael Bridges, 14 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Miles Beckbridge com 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Josh Hart com 12 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. E Cameron Payne, 11 pontos, 1 rebote e 5 assistências. Então tivemos aí 7 jogadores praticamente do New York Knicks fazendo 10 pontos ou mais. Já para o time do Denver Nuggets, Russell Westbrook foi o cestinha com 27 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Nikola Jokic com 22 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Jamal Murray, 20 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. E Michael Porter Jr. anotou um double-double, 18 pontos, 10 rebotes e nenhuma assistência. Lembrando que Aaron Gordon é a principal ausência aí do time do Nuggets nesse começo de temporada. Bateu então essa odd Denver Nuggets a 1.66 com bastante valor. A 0 hora, Golden State Warriors contra Brooklyn Nets, mais uma vitória e também, diga-se de passagem, provável, jogando em São Francisco, vitória do Brooklyn Nets por 128 contra 120, com o Dennis Schroeder anotando 31.5 rebotes e 7 assistências, Cam Thomas 23 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, e Zaire Williams com 19 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, então sendo aí os destaques para o time do Brooklyn, que acabou a noite vencedor ainda contra Steph Curry, que adotou
28 pontos, 4 rebotes e 7 assistências e ficou com 50% de aproveitamento nos arremessos de 3, concluindo 8 das 16 tentativas. Andrew Wiggins também foi um dos destaques, anotando 18 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Sendo assim, então, boa vitória do Brooklyn Nets, batendo uma odd de 7.4 para quem ficou a favor do Brooklyn Nets na noite de ontem. Para finalizar a rodada, então, Sacramento Kings contra OKC, destaque da rodada, na minha opinião, Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 37 pontos, 4 rebotes e 11 assistências, Jalen Williams ficou com 28 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, e Isaiah Hartenstein ficou com 17 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Então, nesse caso, a individualidade do OKC sendo superior ao coletivo do Sacramento Kings, que teve todos os seus titulares em quadras, mas não foi o suficiente para parar os 130 pontos do OKC contra 109 do Sacramento Kings, que contou com DeMar DeRozan anotando 30 pontos, 2 rebotes e 6 assistências, Domantas Sabonis mais um double-double, 21 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, De'Aaron Fox 14 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, Keegan Murray ficou com double-double também, 14 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, e Malik Monk, que tem vencido a ausência nos últimos jogos aí do Sacramento Kings, anotou 14 pontos, 1 rebote e 3 assistências, então, para finalizar a rodada de ontem e projetar a rodada de hoje, que teremos apenas 5 jogos com início às 21 horas, o Washington Wizards contra Chicago Bulls, tem valor até para ficar contra o Chicago Bulls a 1.56, mas na minha opinião bem provável, são dois times que se equivalem muito, sendo o Chicago Bulls certas vezes até superior do que o Washington Wizards, porém esse jogo acontece em Washington, então acho que tem um equilíbrio aí, fica meio difícil prever quem irá jogar melhor, quem terá mais chance de vencer. Então, passando já para o jogo que provavelmente estarei fazendo alguma coisa, às 21h30, Miami Heat contra Milwaukee Bucks, após a boa vitória do Miami Heat no overtime contra o Dallas Mavericks. É verdade que com o show do Jimmy Butler ali, que botou a bola embaixo do braço e comandou o jogo na virada do Miami Heat até o overtime. Nesse caso vai enfrentar então o Milwaukee Bucks, que é um time que vem tendo dificuldade de fechar os seus jogos, vem jogando bem em casa, mas conta muito com a individualidade de Giannis Antetokounmpo, tendo casos até do Giannis fazer 40 pontos ou mais e ainda assim o Milwaukee Bucks perder a partida. Sendo assim, então, muito valor para ficar contra o Miami Heat a 1.81, até tem valor nesse lay Milwaukee Bucks a 2.30, mas ficou fora da minha precificação, o valor mesmo ficou para contra o Miami Heat a 1.81. Às 22 horas, Minnesota Timberwolves contra Houston Rockets. Na minha opinião, essas precificações estão até desreguladas, esperava um pouquinho mais altas precificações para o Houston Rockets, o que faz com que tenha valor para ficar contra eles a 2.42. Lembrando que o time do Minnesota é um time que vem jogando muito bem, é verdade, a troca do Julius Randle pelo Karl Anthony Towns acho que deu, por mais que o Julius Randle vem entregando mais do que ele entregava no New York Knicks, nem se compara o que o Karl Anthony Towns entregava no Minnesota Timberwolves e vem entregando no New York Knicks. Sendo assim, então, acho que tem valor sim para ficar contra o Houston Rockets, mas há de olhar com muita atenção e muito carinho, lembrando que esse jogo acontece em Minnesota. Às 23 horas, então, Utah Jazz contra San Antonio Spurs, valor para ficar contra o San Antonio Spurs a 1.77, são dois times que se equivalem bastante, jogando em Salt Lake City, o Utah Jazz é muito bom, é um time muito forte, vem dificultando a vida aí de times de maiores expressões, então com certeza há de dificultar também a vida do San Antonio Spurs, fazendo com que tenha valor para ficar contra o San Antonio Spurs a 1.77, com praticamente aí 13% da aposta paga pela casa, 23% pago pela casa de apostas. Então, muito valor para ficar contra o San Antonio Spurs, lembrando que em Salt Lake City o Utah Jazz é muito forte. A 0 horas para finalizar a rodada, Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers, para ficar contra o Suns, mesmo esse jogo acontecendo no Arizona, 1.74, valor aí, com certeza se for o time titular do Los Angeles Lakers, vale a pena ficar contra o Phoenix Suns, acreditando que ainda não teremos a volta do Kevin Durant, então contando muito com a individualidade de Devin Booker ainda contra o coletivo do Los Angeles Lakers. Do mais é isso, quero desejar a todos aí uma boa semana e até o próximo vídeo. Valeu!